Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta terça-feira, 24 de janeiro. A Justiça Federal aceitou a denúncia do Ministério Público Federal contra 16 pessoas e 2 empresas pelo rompimento da barragem do Córrego do Feijão, em Brumadinho, Minas Gerais, em janeiro de 2019. 270 pessoas morreram e 3 seguem desaparecidas. A tragédia completa 4 anos amanhã. Esse é um dos destaques da edição de hoje e você vai ver também. Ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo, determina que sejam utilizados os dados aplicados em 2018 para o cálculo do Fundo de Participação dos Municípios deste ano. A Advocacia Geral da União entra com nova ação na Justiça Federal, pedindo bloqueio de bens envolvidos nos atos antidemocráticos em Brasília. E ainda, o resultado da força-tarefa do Conselho Nacional de Justiça para melhorar o sistema carcerário de Pernambuco. A Justiça Federal aceitou a denúncia do Ministério Público Federal contra 16 pessoas e 2 empresas pelo rompimento da barragem do Córrego do Feijão, em Brumadinho, Minas Gerais, em janeiro de 2019. 270 pessoas morreram na tragédia e 3 seguem desaparecidas. A tragédia completa 4 anos amanhã. As 16 pessoas foram denunciadas por homicídio qualificado por 270 vezes, além de crimes contra a fauna e a flora e crime de poluição. Já as empresas Vale S.A. e Tufsud foram denunciadas pelos crimes ambientais. O processo foi aceito pela 2ª Vara Criminal Federal de Belo Horizonte. Na semana passada, a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, já havia determinado à Justiça Federal de Minas Gerais que promovesse imediatamente o andamento do processo penal, já que os crimes ambientais poderiam prescrever nesta quarta-feira, dia em que a tragédia completa 4 anos. Com a denúncia aceita, isso não corre mais o risco de acontecer. A tragédia de Brumadinho foi o maior acidente de trabalho do Brasil pelo número de vítimas, 270 mortes e 3 pessoas que ainda estão desaparecidas. Além das mortes, houve a contaminação do ecossistema da região, e em especial os rios Paraopeba e São Francisco, do qual o primeiro é um dos afluentes. Em janeiro de 2020, o Ministério Público de Minas Gerais ofereceu denúncia contra 16 pessoas físicas e 2 pessoas jurídicas por crimes relacionados ao rompimento da barragem da mineradora Vale. Na sequência, a defesa dos acusados instaurou uma série de recursos para saber de quem era a competência para julgar o processo. A discussão passou pelo TJ de Minas, Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, que no ano passado decidiu que cabe à Justiça Federal processar e julgar a ação penal. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, determinou que sejam utilizados os coeficientes aplicados em 2018 para o cálculo do Fundo de Participação dos Municípios deste ano, em vez dos dados obtidos no censo 2022. A decisão foi dada em ação do PCdoB, que questiona a norma do Tribunal de Contas da União, que determinava a utilização dos dados coletados pelo IBGE. O Tribunal de Contas da União considerou para o exercício deste ano a prévia do censo demográfico como parâmetro para o cálculo das cotas do FPM. A distribuição dos recursos aos municípios é feita de acordo com o número de habitantes, onde são fixadas faixas populacionais, cabendo a cada uma delas um coeficiente individual. Na ação apresentada ao Supremo, o PCdoB, Partido Comunista do Brasil, argumentou que a decisão normativa deste ano do TCU derruba o valor do fundo recebido pelos municípios, pois o critério estipulado não contempla toda a população das cidades. É que o censo ainda não foi concluído pelo IBGE, o que impacta na contagem de habitantes. A Confederação Nacional dos Municípios fez as contas. A nova metodologia pode causar prejuízo de 3 bilhões de reais para 702 municípios. O PCdoB argumentou que a medida do TCU vai contra uma lei complementar de 2019, que garante a manutenção dos coeficientes,
até a finalização da pesquisa. Ao analisar a ação, o ministro Ricardo Lewandowski ressaltou que mudanças abruptas de coeficientes de distribuição do FPM, notadamente antes da conclusão do censo demográfico em curso, têm o condão de interferir no planejamento e nas contas municipais, causando uma indesejável descontinuidade das políticas públicas mais básicas, sobretudo de saúde e educação dos referidos entes federados, prejudicando diretamente as populações locais, menos favorecidas. Em análise preliminar, o ministro determinou a utilização dos coeficientes do FPM fixados no exercício de 2018, até novo censo demográfico, e que eventuais valores já transferidos a menor devem ser compensados posteriormente. A liminar deverá ser submetida ainda ao plenário do STF. A Advocacia Geral da União entrou com uma nova ação na Justiça Federal pedindo bloqueio de bens envolvidos nos atos antidemocráticos na Praça dos Três Poderes, em Brasília. Dessa vez, a solicitação é para que seja decretada a indisponibilidade dos bens de 40 pessoas presas em flagrante no dia 8 de janeiro. Na primeira ação, a AGU pediu bloqueio dos bens de pessoas e empresas que pagaram pelo fretamento dos ônibus que trouxeram os bolsonaristas a Brasília. A medida foi concedida pela Justiça. O valor total que a AGU pede para ser bloqueado nas duas ações é de 18 milhões e meio de reais. Dinheiro para ser utilizado na recuperação dos prédios atingidos em caso de condenação definitiva. A lei está mais rigorosa para quem praticar a intolerância religiosa. Esse tipo de crime cresceu no país. Nos últimos 2 anos, o aumento chegou a 45%. Ela sabe que diz aí que não sabe, não. O cantor MC Cabelinho não esperava o tamanho da repercussão de uma postagem dele no Instagram. No começo deste mês, ele publicou esta foto durante um show. Na sequência, postou esta imagem de Oxóssi, uma divindade das religiões africanas. Foi o bastante para se tornar alvo de intolerância religiosa e muita polêmica. Os comentários contra e em defesa do cantor chegaram a quase 30 mil. Dona Adna convive com a intolerância religiosa desde que se mudou há 17 anos para este sítio na periferia de Brasília. Aqui, ela construiu um terreiro de candomblé. Dona Adna conta um episódio com agentes de saúde que entravam nas casas à procura de focos do mosquito da dengue. Os agentes de saúde, eles se recusavam a entrar nos terreiros de Brasília, como se recusou a entrar neste terreiro, nesse espaço onde nós estamos hoje, porque disse que não ia entrar no lugar onde tinha demônio. Isso é racismo religioso, isso é intolerância também religiosa. As religiões de matriz africana são o alvo mais frequente da intolerância religiosa. Segundo dados do Ministério dos Direitos Humanos, só no ano passado foram 1.201 ataques em razão da religião, o que dá 3 casos por dia, um aumento de 45% em relação a 2 anos atrás. A liberdade religiosa está na Constituição como um direito fundamental. No passado, a legislação previa a pena de 1 a 3 anos de prisão para quem discriminava por motivo religioso. Agora, pela lei sancionada este mês pelo presidente da República, a pena passou a ser de 2 a 5 anos para quem obstar, impedir ou empregar violência contra quaisquer manifestações ou práticas religiosas. É a mesma pena prevista pelo crime de racismo quando a ofensa discriminatória é contra um grupo ou coletividade por causa da raça ou pela cor. Para o juiz auxiliar do Supremo Tribunal Federal, Fábio Esteves, a nova lei pode ajudar a conscientizar a sociedade sobre o respeito às religiões. Esse texto pode alcançar uma transformação, pode alcançar um nível de sociabilização, de recuperação da dignidade dessas religiões muito especial, muito grande. E aí é claro que com isso a gente vai cada vez mais atingindo os patamares adequados, civilizados de democracia, de direitos fundamentais, de dignidade das pessoas. E aí sim a gente pode dizer que a gente vive uma sociedade que as hierarquias de humanidades têm cada vez menos espaços, que as pessoas consigam ter igual consideração e respeito. A CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, tem uma comissão que dialoga com várias religiões.
Para o padre Marcos Barbosa Guimarães, a lei também é uma forma pedagógica de superação do racismo religioso. Que possamos pensar essa lei mais rigorosa contra o racismo e toda forma de intolerância, não apenas no rigor da lei, ou no rigorismo da lei, na dureza da lei, mas a lei como um processo, uma pedagogia, um caminho pedagógico que nos ajude a superar toda forma de intolerância. Veja a seguir, levantamento feito pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostra que em 12 meses, 1 em cada 4 mulheres brasileiras sofreu alguma violência. Voltamos já. A Polícia Federal começou hoje a segunda fase da Operação Corsários, que apura crimes cometidos por organização criminosa que desviou recursos em contratos de empresa pública federal do Espírito Santo. Estão sendo cumpridos 8 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal em razão do envolvimento de autoridades com foro por prerrogativa de função nos estados do Espírito Santo, São Paulo e no Distrito Federal. Os investigados devem responder pelos crimes de peculato, crime licitatório, corrupção, organização criminosa e lavagem de dinheiro. E agora o assunto é violência contra a mulher. O último levantamento feito pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostra que 1 em cada 4 mulheres brasileiras sofreu alguma violência psicológica, física ou até estupro em um período de 12 meses. Confira na reportagem o que o Conselho Nacional de Justiça tem feito para combater essa prática. Dezembro de 2020, Rio de Janeiro. A juíza Viviane Vieira do Amaral é morta a facadas pelo marido no meio da rua, em frente às filhas, crianças pequenas. O crime chocou o país e motivou o CNJ a criar o prêmio Viviane do Amaral. O objetivo é estimular iniciativas que combatam a violência de gênero. O prêmio é apenas uma das iniciativas da Política Judiciária Nacional de enfrentamento à violência doméstica. Inúmeras iniciativas no âmbito dessa política redundaram em alterações legislativas e refletiram também na implementação de programas por parte de tribunais que acabam por tornar mais efetivo. Um exemplo disso é a Semana da Justiça pela Paz em Casa, que são 3 semanas ao longo do ano onde há uma priorização por parte dos tribunais de processos envolvendo feminicídio e processos envolvendo violência doméstica. Apesar dos avanços, o CNJ reconhece que o caminho ainda é longo. A criação da Ouvidoria Nacional da Mulher é considerada um dos passos importantes no combate a essa violência. A prioridade da ouvidoria é prevenir tragédias como a que vitimou a juíza Viviane do Amaral. Nós atendemos todos os tipos de solicitações das mulheres e fazemos os encaminhamentos. Aí a rede funciona. A rede, na verdade, a rede que eu digo todo o Estado, a rede de apoio. Talvez não seja um caso da ouvidoria do Tribunal de Justiça, e sim um caso da Delegacia da Mulher. Nós encaminhamos para a ouvidoria da Delegacia da Mulher. Talvez seja um caso que ela precisa de ajuda na Defensoria Pública. Nós encaminhamos, então, aquela demanda para a Defensoria Pública. E nós já conseguimos instalar no Brasil inteiro 34 ouvidorias das mulheres nos tribunais de justiça. O incêndio na Boate Kiss causou a morte de 242 pessoas e deixou mais de 600 feridos. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul se destacou na cobertura do julgamento dessa tragédia ocorrida em 2013. A cobertura do caso da Boate Kiss, realizada pela DICOM, ficou no top 3 nas categorias Mídia Social e Fotografia, no 20º Prêmio do Fórum Nacional de Comunicação e Justiça. O trabalho destacado na categoria Mídia Social foi pela cobertura multiplataforma do julgamento. Já o top 3 na categoria Fotografia veio pelos cliques de Juliano Verardi. Desde 2010, nós sempre inscrevemos trabalhos nesse prêmio e sempre somos finalistas. Isso por si só já é uma conquista, uma vitória. Por quê? Porque concorrem
instituições de todo o país, de todas as esferas da justiça. O fato de nós sermos finalistas, só em um ano nós não fomos finalistas desde 2010, já demonstra a qualidade da nossa comunicação. E ficar entre os 3 melhores, né, do país, em 2 de 13 categorias, então assim, é um atestado de qualidade do nosso trabalho, né? Já no prêmio Top de Marketing 4.0, a Dicom conquistou a categoria Serviço Público, com o case Júri da Boate Kiss, transparência como estratégia de fortalecimento da imagem institucional do Judiciário Gaúcho. O reconhecimento também veio na 2ª edição do Prêmio Ari de Assessoria de Imprensa. O TJRS ficou em primeiro lugar na categoria Gestão Pública pela estrutura para imprensa e cobertura multimídia, num dos maiores casos do país. O trabalho realmente foi primoroso e o reconhecimento pela ADVB, esse prêmio, esse reconhecimento destacadíssimo em todo o nosso país, para nós do Judiciário Gaúcho realmente vem como um grande destaque. É um coroamento de um trabalho que foi planejado durante um bom tempo e vem sendo executado de forma magistral pela equipe da Dicom. Faz parte de todo um processo que nós adotamos como estratégia de comunicação, a aproximação com a sociedade, né? A abertura de espaços, a transparência, a lealdade, tratar todos com muita ética, demonstrando tudo aquilo que nós fazemos. Nós, Departamento de Marketing Institucional e Comunicação Digital, nos sentimos muito honrados justamente pela compreensão que todos têm e que a instituição tem sobre a relevância de integrarmos as áreas e especialmente utilizarmos as redes sociais como uma forma de dar proximidade das coisas do tribunal para a sociedade e promover a transparência. Próximo bloco, vamos falar sobre os direitos trabalhistas de dependentes ou herdeiros de funcionários falecidos. Voltamos já. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que a liberação de veículos apreendidos por transporte irregular intermunicipal não depende do pagamento de multas. A 2ª turma do STJ considerou ilegítimo exigir o pagamento de multa para liberar veículo apreendido por realizar transporte irregular de passageiros. O colegiado negou recurso do município de Belo Horizonte e manteve o entendimento do relator, ministro Herman Benjamin, que em decisão monocrática atendeu a pretensão do motorista autuado pela infração, considerando a súmula 510 do STJ. De acordo com o dispositivo, a liberação de veículo retido apenas por transporte irregular de passageiros não está condicionada ao pagamento de multas e despesas. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais havia concluído que não seria o caso de aplicar a súmula 510 do STJ, porque o enunciado trata de veículo retido, enquanto a irregularidade dos autos era a realização de transporte intermunicipal remunerado de pessoas e considerou lícita a conduta do agente de trânsito de apreender e remover o veículo. No STJ, após provimento de recurso especial pelo relator, o município de Belo Horizonte recorreu à 2ª turma, sustentando que o mero desembarque de passageiros não é suficiente para sanar a irregularidade, uma vez que inexiste a autorização estatal para o exercício da atividade remunerada. Em seu voto, o ministro Herman Benjamin recordou precedentes que impuseram somente a pena de multa a este tipo de infração, cabendo como medida administrativa a mera retenção do veículo até que se resolva a irregularidade e não a sua apreensão. Ao julgar o caso, o colegiado manteve o entendimento de que é ilegal o condicionamento da liberação do automóvel ao prévio pagamento de multas e despesas com transbordo com base no Código de Trânsito Brasileiro, por ausência de previsão legal. Você sabia que os dependentes ou herdeiros de um funcionário falecido têm direitos trabalhistas previstos na lei e que devem ser respeitados? É o que você confere agora na reportagem de Carolina Chaves. Em uma situação de morte do provedor de uma família, seja pai, mãe ou responsável, os herdeiros e ou os dependentes têm direito sobre os benefícios deixados pelo trabalhador, seja com carteira assinada, quem trabalhou como pessoa jurídica ou servidor público.
A morte do empregado constitui um dos meios de extinção automática do contrato individual de trabalho. Para o cálculo das verbas rescisórias, considera a rescisão do contrato de trabalho como um pedido de demissão sem aviso prévio. Os valores não recebidos em vida pelo empregado serão pagos em cotas iguais aos dependentes ou sucessores previstos na lei. Entre as verbas devidas aos beneficiários estão o saldo de salários, férias e 13º proporcional. Antes do recebimento, é importante que o herdeiro notifique e envie para a empresa a certidão de óbito do trabalhador, para que possam realizar o processo demissional, o cálculo da rescisão e pagamento de valores. Para sacar o valor depositado de FGTS do familiar falecido, pode ir até a agência da Caixa com documento de identidade, declaração de dependentes emitida pelo INSS, ou no caso de um servidor público municipal, estadual ou autarquias, será necessária a emissão de declaração de dependentes de Instituto de Previdência daquele órgão, ou ainda, declaração de dependentes habilitados para recebimento de pensão fornecida pelo órgão pagador da pensão custeada pelo regime único. Uma força-tarefa do Conselho Nacional de Justiça fez um diagnóstico do sistema prisional em Pernambuco. O CNJ deu prazo até abril para que o Tribunal de Justiça do Estado reduza em 70% a população carcerária do complexo prisional do Curado, em Recife, um dos maiores do país. 12 equipes do CNJ inspecionaram presencialmente 16 unidades prisionais do estado e constataram más condições carcerárias, especialmente superpopulação. Pernambuco tem 13 mil vagas para presos, mas estava com quase 3 vezes mais. A situação mais grave foi encontrada no Complexo do Curado, com uma ocupação de 360%. O CNJ determinou a suspensão imediata de mais internações no Curado e deu um prazo de 8 meses para que a superlotação seja resolvida. Em 2 meses, houve progressos, com uma redução de 10%. Se nós fizermos uma projeção para os próximos 6 meses, esse número vai chegar a praticamente metade da população carcerária que existia no momento da inspeção. 8 juízes do CNJ também inspecionaram varas criminais e de execução penal à procura de gargalos nas rotinas processuais. Todos os processos que envolvem réus presos estão sendo reexaminados. Para isso, foi criada uma força-tarefa de 16 juízes. Nós identificamos as várias unidades judiciárias que tem o maior quantitativo de processos que envolvem réus presos, e esses 16 juízes vão iniciar o trabalho deles no sentido de designar audiência, proferir sentença, revisitar todos os despachos de decreto de preventiva, no sentido de reavaliar as decisões, no sentido de manter a custódia cautelar ou, eventualmente, conceder uma liberdade provisória. Então, o tribunal está empenhado em cumprir todas as determinações do Conselho Nacional de Justiça. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Para você, uma boa noite. Até amanhã.